Shalom, em tempos de angústia vamos falar de esperança. Quero falar hoje sobre como no meio cristão é conhecido o fechamento da porta da graça. Eu chamaria como o fechamento da porta da misericórdia. E vou utilizar como base o livro de Achar, no capítulo 5 e no capítulo 6 de Achar, que vocês podem assistir na íntegra, aí no canal você encontra. Eu vou utilizar apenas alguns versículos para nós entendermos o contexto. Então, lá no capítulo 5 fala sobre Metushelá, Matusalém, e Noar pregam o arrependimento. No versículo 6 diz assim: E após o decurso de muitos anos, no ano 480 da vida de Noar, quando todos os homens que seguiram a Yahweh tinham morrido, e apenas Metushelá restava, falou Yahweh a Noar e a Metushelá, dizendo: Falai, anunciai aos filhos dos homens, dizendo: Assim diz Yahweh, arrependam-se de seus maus caminhos, abandonem as suas obras, e Yahweh arrepender-se-á do mal que ele declarou a fazer contra vocês, de modo que não aconteça. Pois assim diz Yahweh, eis que eu irei dar um período de 120 anos para se arrependerem e abandonarem os seus maus caminhos. Então eu também afastarei o mal que falei contra vós, e não acontecerá, diz Yahweh. E Noar e Metushelá falaram todas as palavras de Yahweh para os filhos dos homens, dia após dia, constantemente falando com eles. Mas os filhos dos homens não deram ouvidos a eles, nem inclinaram os seus ouvidos às suas palavras, e foram de dura cerviz. E Yahweh concedeu-lhes um período de 120 anos, dizendo que se eles se arrependessem, então Yahweh se arrependeria do mal, de modo a não destruir a terra. Então nós temos aqui uma ordenança por parte do Todo-Poderoso a Metushelá e Noar para que pregassem o arrependimento. E foi no ano de 480 da vida de Noé que foi iniciado esta pregação, vamos dizer assim. 120 anos. Nós temos um versículo que fala sobre esse período de 120 anos. Está no capítulo 6 de Bereshit, de Gênesis. A partir do versículo 1 eu vou ler. Quando os homens começaram a ser numerosos sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Elohim viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram como mulheres todas as que lhe agradaram. E Yahweh disse: O meu espírito não permanecerá no homem, pois ele é carne, não viverá mais que 120 anos. Até aqui. Então, esses 120 anos não quer dizer que o homem viveria 120 anos de idade, mas isso no modo de interpretação da Bíblia, no Sod, né, a gente entende que o jubileu é um período de 50 anos, um jubileu. Quando multiplicamos 120 por 50, nós temos exatamente o número de 6.000, que daria 6.000 anos. Então, quando ele está falando aqui que a carne não viverá mais que 120 anos, está dando um período determinado de tempo da Terra, 6.000 anos. Quando ele manda Metushelá e Noar pregarem por 120 anos, ali literalmente era 120 anos. Porque somando a partir do 480 da vida de Noar, mais 120 anos, nós vamos ter exatamente Noé com 600 anos, que é quando o dilúvio veio sobre a terra. Então, 120 anos, isso é muito tempo, gente. É mais do que a vida hoje em dia de uma pessoa. A pessoa hoje em dia ela dura o quê? Como fala o Salmo lá, 70, 80 anos, tá?
Então, 120 anos é mais do que a vida de uma pessoa. E ali ele está dando esse período de 120 anos para que as pessoas se arrependessem. E as pessoas ainda dizem que o Todo-Poderoso não ouve mais elas, não tem os seus olhos voltados para elas, sendo que as pessoas é que não querem ouvir. São de dura cerviz, como aqui está dizendo. Aqui diz que eles não deram ouvidos a eles, nem inclinaram os seus ouvidos às suas palavras, e foram de dura cerviz. Eu vou passar já para o capítulo 6. No versículo 15 diz assim: E Noa e sua família e todos os seres vivos que estavam com ele entraram na arca, tendo em conta as águas do dilúvio, que Yahuá fechou por fora a arca. A porta da arca foi fechada por fora. E isso está de acordo, né, com a Torá, que fala lá no livro de Bereshit, no capítulo 7, versículo 16, diz assim: E Yahuá fechou a porta por fora. É nesse ponto aqui que eu quero falar, de acordo aqui com o capítulo 6 do livro de Iachar, né? Que diz que quando o Yahuá fechou a porta por fora, no versículo 17 diz assim: E os filhos dos homens reunidos, cerca de 700.000 homens e mulheres, vieram a Noar para a arca. E chamaram a Noar, dizendo: Abre para nós, para que possamos ir a ti na arca. Deveremos nós morrer? E Noar, em alta voz, respondeu-lhes da arca, dizendo: Não tendes todos vós se rebelado contra Yahuá? E disseram que ele não existia, e portanto Yahuá trouxe em cima de vocês este mal, para vos destruir e exterminar-vos da face da terra. Não foi isso que eu falei a vocês de 120 anos atrás até hoje, e vocês não ouviram a voz de Yahuá, e agora vocês desejam viver sobre a terra? Olha o que eles responderam no versículo 21. E disseram a Noa: Estamos prontos para voltar a Yahuá. Abre apenas para que possamos viver e não morrer. E Noa respondeu-lhes, dizendo: Eis que agora que vocês veem o trabalho de suas almas, desejam voltar para Yahuá? E por que não retornaram durante esses 120 anos que Yahuá lhe concedeu como um período determinado? Mas agora vocês vêm e me dizem isso em consideração dos problemas de suas almas, pois agora também Yahuá não vai ouvir-vos, nem dará ouvidos a vocês neste dia, de modo que vocês prosperarão em seus desejos. E os filhos dos homens aproximaram-se a fim de entrar na arca, para entrar em conta da chuva, pois não podiam suportar a chuva sobre eles. No livro de Yeshayahu, Isaías, capítulo 55, versículo 6, diz assim: Procurai a Yahuá, enquanto ele se deixa encontrar. Invocai-o, enquanto está perto. Abandone o ímpio o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos, e volte a Yahuá, pois terá compaixão dele, ao nosso poderoso, porque é rico em perdão. Eu até posso imaginar que esses fossem as palavras ditas ali por Noa e Metushelá por 120 anos, aquela geração ímpia, má, clamando a eles: arrependam-se, 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 voltem ao Todo-Poderoso, que terá compaixão de vocês. Mas eles não deram ouvidos, foram de dura cerviz. E daí, quando a água bateu no pescoço, como é um ditado que diz, né? Quando a água bate no pescoço, o desespero ele vem.
E daí eles, né, clamando ali a Noa, abre, por favor, agora sim nós retornaremos a Yahweh, né? Agora sim nós nos arrependemos. Quando a água está no pescoço, vem o arrependimento? Esse é o verdadeiro arrependimento? Ou é como Noa disse, vocês estão falando isso por causa da aflição da alma de vocês, mas não é porque vocês se converteram verdadeiramente, mas é por causa da aflição que vocês estão sentindo por causa dessa grande água que está sobre vocês, por causa que a morte está às portas. Então, isso é uma tendência muito forte nossa, do ser humano, de ir empurrando com a barriga, como eu já coloquei aqui um vídeo no canal, é só você procurar, não procrastine a sua salvação. Nós temos a tendência a procrastinar a salvação, a deixar para amanhã, né? Não, amanhã eu vejo. Aí o amanhã não vê, né? Depois de amanhã. E aí os tempos vão passando, a maldade só vai crescendo, a impiedade, a maledicência, a corrupção. E estes homens, quando literalmente a água bateu no pescoço, eles disseram, não, agora nós juramos a ti, Noa, nós vamos nos converter. E é nesse ponto que eu quero entrar. Nós, seres humanos, nós somos muito levados pelas emoções. Nós não temos o discernimento do Todo-Poderoso. Aqui mesmo, em Isaías 55, a partir ali do versículo 8, ele diz assim, com efeito, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos. Oráculo de Yahweh. Quanto os céus estão acima da terra, tanto os meus caminhos estão acima dos vossos caminhos, e os meus pensamentos acima dos vossos pensamentos. Como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam, sem terem regado a terra, tornando-a fecunda e fazendo-a germinar, dando semente ao semeador e pão ao que come, tal ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não volta a mim sem efeito, sem ter cumprido o que eu quis, realizado o objetivo da sua missão. A palavra que saiu da boca de Yahweh é: vão e preguem arrependimento a esse povo por 120 anos. Quando acabou o prazo, quando a ampulheta acabou, a areia acabou, se cumpriu a palavra do Todo-Poderoso. E voltando a dizer que nossos pensamentos, as nossas emoções são falhas. São imperfeitas, mas os pensamentos de Yahweh são perfeitos. E ele sonda o coração, esquadrinha os rins. E ele sabe exatamente o que se passa na mente das pessoas, se elas estão falando a verdade ou não. E é por este motivo que ele não permitiu que Noa tivesse o domínio sobre a porta da arca. Por quê? Porque corria o risco de Noa se comover pela aflição daquelas pessoas, e se ele tivesse o domínio da porta, ele poderia abrir essa porta. E o que aconteceria? Tudo teria ruído, teria tudo ido por água abaixo, literalmente, porque daí teria deixado entrar, ou, quem sabe, devido a isso, ele e toda a sua família pereceriam junto com aqueles homens. Então é por esse motivo que Yahweh abre. E a porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Porque nós humanos somos falhos, ele é perfeito. Nós somos gerados, somos impulsionados pelas emoções. E Yahweh é impulsionado pela razão e pelo que saiu da sua boca.
A palavra volta para ele após a ser cumprida. O objetivo pelo qual ela saiu se cumprir. Não volta vazia para Yahweh. Não volta vazia. E trazendo para esses finais de tempo, os 6.000 anos, os 120 anos estão se acabando. A ampulheta, a arinha da ampulheta caindo os últimos grãozinhos. E as pessoas não estão se dando por conta disso. Não sabemos o dia nem a hora. Só Yahweh sabe o dia e a hora em que essa porta vai ser fechada. E quando ela fechar, conforme lá a parábola das bodas, que diz assim, capítulo 22, versículo 8 de Matitiar, Mateus: as núpcias estão prontas, mas os convidados não eram dignos. Também em Matitiar, o capítulo 25, nós temos a parábola das 10 virgens. Versículo 1 diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as lâmpadas, não levaram azeite consigo, enquanto as prudentes levaram vasos de azeite com suas lâmpadas. Atrasando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo vem aí, saí ao seu encontro. Todas as virgens levantaram-se então e trataram de aprontar as lâmpadas. As insensatas disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas apagam-se. As prudentes responderam: de modo algum, o azeite poderia não bastar para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. Enquanto foram comprar o azeite, o noivo chegou. E as que estavam prontas entraram com ele para o banquete de núpcias. E fechou-se a porta. Fechou-se a porta. Finalmente chegaram as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, portanto, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Essa parábola ela fala de um costume israelita, de uma moça era dada em compromisso para um moço. Era feito um acordo com o pai, né, de uma núpcia, de um casamento. O noivo, fazendo esse acordo, pagando como chama? Esqueci o nome. Ele dava um valor ao pai por esse pai ter guardado essa moça pura, né? Esse era o objetivo. Então, ele vai, né, aprontar a vida para depois buscar a moça. Então, ele tem que ter uma casa, ele tem que ter ganho próprio, ele tem que ter o sustento daquela família para depois ir lá e buscar a moça. Assim como Yahushua disse quando ele estava sendo elevado aos céus: eu estou indo e vou preparar morada para vós. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então, é como o noivo foi lá preparar moradas para depois vir buscar a sua noiva. Então, assim é que funciona. Esse tempo não era um tempo curto, era um tempo longo, alguns anos levava até o moço preparar a morada, preparar para vir buscar a noiva. Então essas noivas, elas tiveram tempo suficiente para se prepararem, deixarem um azeite reservado para suas lamparinas, mas elas negligenciaram, assim como aquele povo 120 anos ficaram ouvindo Noah Metushelá, pregando arrependimento, e eles negligenciaram. E quando chegou o tempo, esgotou o tempo, bateu o quê? A aflição das almas, como essas noivas aqui, que elas bateu a aflição na alma e correram para comprar. Quando elas vão e correm para comprar o azeite, fecha-se a porta, como no caso de Noah. Yahweh fechou a porta, ele fecha. Homem nenhum fecha, homem nenhum abre, Yahweh fecha. Fecha-se a porta da misericórdia.
Então essa é a palavra para esse dia. E a pergunta que eu faço: o que é mais prudente? A gente buscar a Yahweh enquanto ele ainda pode ser achado? Ou depois que a porta fechar, não tem mais busca. Sabe por que não tem mais busca? Porque não tem mais a quem buscar, porque Yahweh não vai estar mais acessível. Vai ter fechado a porta da misericórdia. Pense, medite sobre essa palavra. Não procrastine a sua salvação. Em nome de Yahushua HaMashiach. Amém?